Bom dia, na verdade não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, enviando esse vídeo para assessoria vocacional, mas se eventualmente ajudar também evangelizar algum jovem, não sei, vou deixar em aberto aí no YouTube, então vocês que sabem aí, assessoria. Me chamo Anderson, como já me apresentei no meu questionário, mas me chamo Anderson, tenho 22 anos, estou na comunidade Shalom faço parte da obra há uns 3 anos e alguns meses. Tive minha conversão há uns 3 anos e alguns meses também. Estou gravando nesse momento no meu trabalho porque não vai dar tempo de gravar em outro canto e é o último dia para enviar. Mas queria falar nesse vídeo que nesses pontos de apresentação de como foi minha conversão, como foi minha experiência com Deus, como foi minha experiência com carisma, como foi o chamado à comunidade de aliança, acho que esse local é o mais adequado a falar sobre isso, há uns 3 anos e 3 meses por aí, no dia 18 de junho de 2022, eu estava numa missa, na missa de aniversário de 90 anos da minha avó, e eu não acreditava mais em Deus, eu tinha pavor da igreja católica, eu achava muito estranho, eu julgava, dizia que o pessoal considerava os santos como deuses, sabe assim, eu achava isso ridículo, e eu levava uma vida muito desordenada, como eu expliquei um pouco no meu questionário, mas além disso, bebia muito, muito mesmo, há uns meses antes da minha conversão, eu comecei a experimentar maconha, tinha uma vida muito intensa de relacionamento com outras pessoas e era muito difícil, eu não tenho um problema em falar aqui, até porque eu estou só com uma amiga, inclusive esse celular que eu estou gravando é dessa amiga, e eu já partilhei sobre o meu testemunho com ela e tudo. E assim, quando eu tive minha experiência com Deus, eu tinha um relacionamento muito ruim com os meus pais, tinha um relacionamento muito difícil com meus amigos, com outras pessoas, etc. E o que é que acontece? Quando eu tive minha experiência com Deus, em que eu estava lá no final da missa, e Deus, e assim, a gente foi rezar um Pai Nosso pela minha avó, e de repente minha vida começou a passar diante dos meus olhos, começou a passar várias coisas, aquilo que eu já tinha feito, as pessoas que eu machuquei. E quando aconteceu isso, acabou que eu comecei a chorar sem entender o que estava acontecendo, Minha mãe estranhou, não sabia o que tinha acontecido, e a partir disso eu já não fui mais o mesmo. Eu já não queria mais ir para festas, eu estava em festas todo final de semana, sexta, sábado e domingo, na verdade, gastava todo o meu dinheiro com festas, etc. E a partir desse dia eu já não queria mais nada. Eu já não queria mais estar nessas festas, já não queria mais me embriagar, eu já não queria mais fumar maconha. Eu deixei, foi uma coisa que foi muito fácil deixar, eu até fiquei impressionado, eu já não queria mais sair com a galera, eu queria ficar em casa, sabe? E comecei a ir atrás de todas as oportunidades que eu tinha de ver Jesus, de estar com Jesus. Tanto que quando eu tive essa minha experiência com Deus, eu comecei a frequentar uma igreja protestante, Talvez vocês conheçam a Paz Church. E quando eu comecei a frequentar, eu me senti muito acolhido, E era muito engraçado. Eu ia para o culto de manhã, no sábado de manhã, e voltava para Massapê quando era sábado à noite, eu estava na missa, Aí postava no Instagram, era muito estranho. E quando... um mês depois da minha conversão, minha prima de Fortaleza estava por aqui, etc. Eu vou tentar deixar mais breve. Ela me chamou ela começou a falar das músicas da Colo de Deus para ver se cativava o meu coração, estava sendo formado o coração protestante, aqui. E ela mostrou as músicas da Colo de Deus porque ela sabia que atraía, Aí eu não cheguei a ouvir, mas no domingo do final de semana que ela veio, eu vi uma postagem do Acampus, E perguntei a ela se ela conhecia o que era aquilo e etc. E ela falou que conhecia e que já que eu queria estar em qualquer lugar que tinha Jesus, eu podia ir, que ia ser maravilhoso.
Eu fiz a minha inscrição, só tinha exatamente o dinheiro da inscrição no meu banco. Fiz a inscrição e fui, sem conhecer ninguém. Eu me lembro que a primeira pessoa que falou comigo foi a Cecília, que eu não sei qual a missão que ela está hoje, mas ela é consagrada da Comunidade de Vida. E a segunda pessoa naquele mesmo dia foi a Kelma, né? Que me ofereceu comida antes de ir para o campus. E eu fiquei com vergonha. Ela disse: meu filho, quando uma pessoa lhe oferecer comida, você aceite logo, que aqui no Shalom é desse jeito. Oferece comida, aceite logo se você quiser, pra gente não ficar oferecendo demais, ficar um negócio chato. Tá bom, muito obrigado. A partir disso, eu nunca mais neguei comida na minha vida. Aí foi passando o tempo, né? Foi passando os dias do Acampus, né? No dia do Acampus eu foi passando os dias do Acampus e eu ainda não tinha tido uma experiência muito forte assim. Mas acho que foi no terceiro dia pro quarto em que eu tive uma profunda experiência de ser família, né? De encontrar uma família para mim, né? Além da família que eu tenho em casa, né? Todo esse acolhimento, todas essas pessoas que estavam ali me acolhendo, brincando com o meu jeito de ser também, né? Porque eu era muito esquecido. Eu me lembro que eu perdi a minha Bíblia, acho que 5 vezes no acampamento. A minha Bíblia, meu material de oração, texto, bolsa, eu esquecia. Eu simplesmente perdia, né? Aí virou um meme. E quando eu me lembro que eu tive uma confissão de 2 horas, né? Com o Padre Livando, quase 2 horas por aí. E desde lá a gente nunca mais se afastou, né? Eu e o Padre Livando, ele se tornou meu padrinho de crisma. Ele é meu diretor espiritual, né? Eu considero ele como um pai espiritual. E a gente sempre convive, né? E desde lá, Deus me deu a graça de nunca me distanciar, né? Por completo. Eu tive minhas quedas, eu tive minhas inúmeras falhas nos meus primeiros meses de conversão. E eu tive muitos vacilos, muitas quedas, né? Porém, e como eu havia falado, eu dei uma pequena pausa, mas como eu havia falado, eu tive inúmeras quedas e falhas no começo, né, da minha caminhada, mas eu nunca consegui deixar de ir completamente para o grupo de oração, né? Nunca consegui parar de estar dentro do Shalom, porque eu sentia um impulso, né? Era natural meu. E a minha experiência com carisma, eu não designo assim exatamente como se fosse no Acampus, né? Minha experiência com carisma, que eu conheci foi lá, mas a experiência onde eu aprofundei, onde eu entendi que eu sou Shalom, né? Começou em todas as, desde quando eu me converti, em todas as Páscoas, né? Em todas as Semanas Santas, eu tive uma experiência muito forte, né? Com carisma, com a vivência carismática, com a vida de louvor, com a vida de unidade, né? Eu botei no meu questionário que uma das coisas que mais me chamam a atenção é o fato de aprender a perdoar e pedir perdão, né? É uma das coisas que mais exigem violência de coração da gente e também que nos dá uma grande paz quando isso é feito, né? E por último, sobre a minha experiência com o chamado à comunidade de aliança, né? Eu admito que durante um tempo, né, depois que eu conheci o carisma, eu me chamei profundamente chamado à comunidade de vida, né? Porém, quando foi no final do vocacional do ano passado, que eu não enviei carta, eu fui em experiência para a comunidade de vida e Deus falou muito através da palavra dele, como eu coloquei no meu questionário, através da vivência da comunidade de vida, em que eu fui entendendo que eu sou apaixonado por aquilo, mas que eu sou chamado a outra coisa, né? Sou chamado a ofertar minha vida no dia a dia, a evangelizar meus colegas de trabalho, a evangelizar os meus amigos, né, de infância, meus amigos por aí, e etc, né? E evangelizar também na honestidade, né, na dedicação profunda a uma vida de oração, mesmo na correria do dia a dia, na hora do almoço, na hora de acordar mais cedo para rezar, ou então dormir um pouco mais tarde para rezar, quando não dá para acordar cedo, e também ser testemunho vivo para minha família, né? Ser farol, né? Ser um farol. Eu falo muito que os membros consagrados, né, são faróis para nós jovens, e eu quero ser um jovem também farol, né, para outros jovens, e é isso, né? Acredito que já estendi demais, né? Mas eu
queria mesmo agradecer, como eu não consegui agradecer direito no questionário, mas eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da minha caminhada até agora. Porque eu sei que nós não estamos numa vida com Cristo por causa dos outros, mas as pessoas, elas deixam as coisas mais leves, né? Quando nós escolhemos as pessoas corretas para serem nossos amigos, né? Todos são nossos irmãos, mas nossos amigos normalmente são poucos, né? E ao Padre Livandro, né, a Wena, queria agradecer. Se eu for falar aqui também vai ficar super extenso, né? Mas eu queria agradecer a todos os jovens, né, dos grupos de orações de que eu fui pastor, aos meus pastores, né, ao Vitor, a todas as pessoas, ao João Pedro, né, que foi uma peça fundamental dentro do meu retiro final desse vocacional, com a atenção dele, né, com a amizade dele mesmo. Foi assim, uma pessoa que eu louvei muito a Deus por ter conhecido. E é isso, Deus abençoe. Espero que esse vídeo será bom o suficiente para que vocês consigam assistir direitinho. E é isso. Estamos juntos, se Deus quiser, vocês me acolhem aí dentro. Beijo.